A paz do Senhor, igreja. É uma satisfação muito grande estar aqui falando de algo tão importante, algo que nós, que lidamos com criança todos os dias, precisamos. Nós precisamos estar capacitados para cuidar dos nossos pequenos, né? Então, eu vou pedir para o Felipe, se ele puder colocar para a gente. Vou começar me apresentando. Meu nome é Nájila de la Rocha, eu sou médica emergencista e atuo no resgate há 16 anos, atendendo casos de urgência, emergência, parada cardiorrespiratória em crianças, engasgo, afogamento, várias situações. Nós nunca imaginamos que vai acontecer com a gente. A gente fala, não, no meu lar isso não acontece, né? Na minha casa isso não chega, mas infelizmente chega. Porque a palavra de Deus diz em Pedro 5:8, se não me engano, porque a minha cola sumiu, ela diz que o inimigo está ao nosso derredor, né? Como um leão ao nosso derredor para nos devorar. Então precisamos estar atentos e o que nós precisamos fazer é nos capacitar. Eu gostaria de... Espera aí, deixa eu só... Me perdi aqui. Bem, então... nós precisamos estar capacitados para que possamos cumprir a missão que nos foi dada. E a missão que foi dada a vocês foi cuidar dos nossos pequenos, né? E para isso nós precisamos nos capacitar. Nós precisamos estar capacitados. Existem manobras tão simples que podemos fazer e que salvam vidas. Vou trazer alguns exemplos de emergência para que vocês possam entender como acontece no nosso dia a dia e o que está... então, vamos lá. 1 Pedro 5:8 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos estar atentos, capacitados, fazer a nossa parte. Foi nos dado uma missão e para essa missão nós precisamos estar qualificados. Eu gostaria de começar aqui dizendo a vocês, né, médica emergencista, atuando no atendimento pré-hospitalar, atuo na ambulância, no helicóptero e na regulação médica. Dediquei a minha vida ao atendimento pré-hospitalar. Durante a faculdade, imaginei que eu fosse ser aquela médica bem chique, andar com aquele brilho, aquele salto agulha, mas não, Deus me colocou aqui, dentro dessas galochas, desse macacão, durante todos os dias. Eu sempre digo a todos, eu sou uma médica de Jesus, uma médica que foi capacitada pelo Espírito Santo de Deus para salvar vidas. Então nós vamos capacitar toda a nossa igreja ainda em nome de Jesus, porque nenhuma vida será ceifada aqui nessa igreja, em nome de Jesus, porque nós faremos a nossa parte. Eu gostaria de perguntar aqui aos que estão presentes, alguém aqui, quem conhece a Lei Lucas? Você, parabéns. A Lei Lucas é uma lei federal, número 13.277. Ela, após a morte de Lucas Bugalli, em outubro de 2017, Lucas saiu em uma excursão. E durante aquela excursão, ele comendo um simples sanduíche, ele engasgou com um pedaço de salsicha. Nenhum dos instrutores estavam capacitados para realizar uma simples manobra. E Lucas veio a falecer. Desde então, a partir daquele momento, a mãe de Lucas incansavelmente brigou e lutou para que essa lei fosse criada. Foi criada, então, Lei Lucas. E o que diz essa lei? Essa lei diz que todas as escolas, todos os professores, funcionários, todas as pessoas que trabalham com recreação infantil, elas precisam estar capacitadas em atendimento de primeiros socorros. Por esse motivo, a pastora, muito preocupada também da área da emergência, né, ela se preocupou e pediu para que eu viesse aqui para falar um pouquinho para vocês e para capacitar. Claro, o tempo é curto, nós não teremos como treinar a todos, mas marcaremos em breve uma outra, para a gente treinar mesmo, colocar a mão na massa e pegar no bonequinho, fazer a manobra, né? Eu acho que isso tudo é muito importante, tá? Então, Lucas Bugalli teve a sua vida ceifada para que outras crianças não morressem com isso. E a gente fala, mas uma simples salsicha, por quê? Por que isso aconteceu? Tem coisas que nós não entendemos. A gente vê, às vezes a gente vê uma reportagem, a gente passa aquela página, não quero ver. Nossa, é muito ruim ver isso. Mas precisamos saber.
precisamos estar capacitados, porque isso acontece muito mais do que vocês imaginam. E eu digo para vocês, não porque me contaram, mas porque o choro de cada mãe que eu chego, mas eu não consigo reverter, fica no meu coração. É um choro muito dolorido, é uma coisa muito angustiante, porque você pensa, você não chegar e perder um bebezinho de 2 anos, 1 ano, alguns meses de vida. É angustiante, às vezes uma simples manobra poderia reverter aquilo. Pode passar, por favor. Não tá passando. Mas, enfim, seguimos. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma cena, um vídeo da internet que a gente utiliza. Eu acho que ele está com áudio também. É, aquele mesmo. Pode voltar o vídeo, por favor? Cenas como esse vídeo, um vídeo na escola, né? Uma criança brincando com algo inofensivo. Ele está ali brincando e, de repente, ele engasga. E uma vida não foi retirada. Aquela mãe poderia ter uma triste notícia: venha buscar o corpo do seu filho. Mas não, ela teve uma notícia: o seu filho engasgou. Mas a professora estava capacitada e uma simples manobra salvou a vida dele. Essa criança, provavelmente, não sei quem é, um vídeo aleatório da internet, mas é uma criança que está aí para a honra e glória do Senhor. Mas o que tem a ver, né, como a pastora disse, né, tá aqui, estamos aqui para louvar a Deus, porque tudo que nos é dado, toda missão que nos é dada, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar capacitados. Creio que todos aqui tenham filhos em casa, né? E precisamos, pode acontecer com qualquer um. Como as crianças gostam dessas pecinhas, desses brinquedinhos, né, minúsculos, como elas gostam de colocar na boca. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Situações de emergência, eu trouxe para vocês algumas situações de emergência e como agir. Temos 2 tipos de engasgo: engasgo parcial e total. O engasgo parcial, quando ainda passa algum tipo de ar na via aérea. A criança ainda tosse, fala algumas palavras com dificuldade e, às vezes, pode se transformar imediatamente em um engasgo total. Total, o objeto obstruiu completamente a via aérea. O ar não passa mais. Temos alguns segundos para agir. Caso não consigamos agir, a criança pode entrar em uma asfixia severa e uma parada cardiorrespiratória. Pode passar. O que devo fazer? Sempre que você se encontrar com uma criança ou um adulto, e aí eu falo de uma forma geral, temos crianças de várias idades, inclusive pensei que os meus manequins estivessem aqui para que nós pudéssemos fazer uma simulação. Talvez eles não cheguem a tempo, né? Identifique-se para a pessoa. Olá, meu nome é Nájila, estou aqui para te ajudar. Eu vou chegar atrás de você e vou fazer uma manobra, ok? A pessoa tem que entender, ela fica angustiada, ela fica ansiosa. E se você não se explicar e já começar a chegar por trás dela, ela não vai deixar, né? Então, nós precisamos ligar imediatamente para o serviço de emergência, acho que todos sabem aqui, ligando 192 ou 193, um teleatendente de regulação médica vai atender imediatamente, passando para o médico regulador. Caso não saiba o que fazer, né, nós precisamos sempre saber que alguém está chegando para nos ajudar. Não posso oferecer nenhum tipo de alimento. Quantas vezes vocês oferecem? Já vi oferecer farinha, água, qualquer coisa. Não ofereçam. Um engasgo, ele pode estar parcial. Se eu ofereço mais alguma coisa, eu vou obstruir a via aérea, tornando um engasgo total, tá?
Não deixar a vítima sozinha. Vítimas, elas podem estar inconscientes. Chamo ajuda, abro a porta, chamo o meu vizinho, grito para ele, mas não deixar essa vítima sozinha, de hipótese alguma. Todos já devem saber, né, o sinal universal do engasgo, que é aquela quando a gente leva a mão na boca, a mão no pescoço, igual a gente viu naquele vídeo, levando a mão no pescoço, que é aquele sinal, tipo, não estou conseguindo, alguém me ajuda. É um sinal universal, é uma coisa que a gente faz de forma inconsciente. A pessoa perde a consciência em questão de segundos, e a gente acha que não, mas o ar ele corta imediatamente e a pessoa perde a consciência, né? O que eu não preciso fazer, ficou um pouco ruim aqui, o que não fazer, como eu disse anteriormente, não oferecer líquidos, não soprar, não balançar, em caso de lactentes, né? Você fala, para, vem aqui e tal. Isso a gente não faz. Às vezes, o objeto está obstruindo parcialmente a via aérea, eu vou manipular ele, vou obstruir totalmente essa via aérea. E trouxe o engasgo como tema principal, porque é uma das coisas mais importantes dentro dos primeiros socorros, porque uma simples manobra salva vidas, né? Então, o que a gente faz em relação ao atendimento, né, de uma criança que está engasgada? Nós precisamos estar atentos. A criança, nós vamos ter 3 tipos de engasgo, 3 tipos de manobra: golpes dorsais, golpes abdominais ou compressões ou golpes torácicos, tá? Golpes dorsais, eu vou virar minha vítima. Eu tinha trazido o boneco, mas com o microfone eu não vou conseguir fazer, né? Então a gente faz no dia da nossa capacitação. Aqui. Peguei a bonequinha emprestada para que nós pudéssemos simular, né? Então, a gente vai pegar essa boneca, tá. Só para a gente aprender aqui de uma forma prática, rápida. Todo mundo sabe aqui fazer? Tu sabe, né? Ó, vou pegar a nossa manequim aqui, que ela está, e nós vamos, então... Nós temos 3 tipos de manobra: golpes dorsais, compressões abdominais e compressões torácicas. Então, aqui, ó, nós vamos pegar, lateralizar a pessoa, coloco a minha perna aqui, porque se ela evoluir para a inconsciência, eu tenho como ampará-la aqui, tá? Primeiro identifiquei, né? Ela já está ciente disso. Então, nós vamos pegar aqui, na altura do umbigo dela, com a mão fechada, a outra mão aqui, e vou fazer 5 golpes abdominais, tá? Golpes abdominais. 1, 2, 3, 4, 5. Caso não consiga, o melhor é a gente usar 2 técnicas. Então, eu vou inclinar levemente o tórax dela para cima, sempre com a perna aqui, e vou fazer 5 golpes dorsais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não consegui, volto para os golpes abdominais, tá? Nós utilizamos os golpes torácicos, né? Nós utilizamos principalmente na gestante e no obeso, porque nós não conseguimos abraçar devido à circunferência abdominal, nós não vamos conseguir. Então, nós vamos fazer essa manobra no tórax, essas 5 manobras. Todos os protocolos, eles dizem que nós precisamos associar 2 manobras. Então, eu sempre começo com golpes dorsais, né, fazendo a minha ajudante aqui, né? Então, fazendo aqui golpes dorsais, coloco aqui a minha mão atrás da axila dela, embaixo da axila, segurando, porque se ela evolui para a inconsciência, eu consigo ampará-la, né? Então, e a gente inclina um pouquinho e vai 1, 2, 3, 4, 5. Não consegui, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. O que isso faz? Isso aumenta o ar residual que está dentro do nosso pulmão, ele vai fazer com que esse objeto que está ali na via aérea, ele seja expelido, né? Então, esse ar, ele vai expelir o objeto que está ali obstruindo a via aérea. Vou precisar de você. É diferente, na criança menor de 1 ano de idade, nós não podemos realizar golpes abdominais. Na criança, a manobra é diferente. Então, na criança, nós vamos colocá-la aqui no nosso braço, uma perninha de cada lado, aqui segurando a mandíbula dela, e nós vamos fazer 5 golpes dorsais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5.
virei, observo se tem algum objeto saindo pela boca, caso tenha, retiro o objeto, caso não tenha, e ela não tenha ficado responsiva, não tenha chorado, não tenha ficado, viro novamente e coloco, e mais 5. São sempre 5 golpes. Então, vou fazer, virando, virei aqui, observei. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre com a cabecinha levemente inclinada. A gente aumenta, pega essa pressão que tem aqui no pulmãozinho e nós vamos fazer as compressões torácicas. Diferente, até 1 ano, então, nós fazemos dessa forma. Aqui, nós precisamos, às vezes nós podemos... com o polegar, né? Isso, com os 2 dedos, com os 2 dedinhos. Então, aqui, a gente pode se ajoelhar, né, para ter mais firmeza na perna, a gente se ajoelha, realizando aqui as nossas manobras. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu, virei de novo. Observa a boquinha, chorou. A gente vai ver a reação. É sempre importante que nós estejamos em um local onde nós possamos deixar o corpo levemente inclinado, né? Então, aqui, coloca a perna para baixo, obrigada. Coloco aqui a perninha para baixo, o corpo tem que ficar levemente inclinado e nós vamos fazer, então, compressões, 1, 2, 3, 4, nesse ossinho que nós temos no meio da axila. Ou nós vamos virar aqui, né? Então, virei. 1, 2, 3, 4, 5. Virei, observei, não deu. Se eu não tiver essa mão esquerda dominante, eu posso sim passar para esse braço. O importante é que façamos essa pressão no tórax, tá? Muito obrigada. Só dar um exemplo aqui. A gente tem o berçário, né? Por isso que eu até convidei a equipe de berçário também para estar aqui hoje nessa tarde. Eu tenho uma amiga que ela mora em Formosa e ela estava amamentando a filha dela. E a filha dela engasgou na hora da amamentação. E eles não conseguiram, na hora das manobras, eles não conseguiram, correram com ela para o médico. Chegaram lá no pronto-socorro, eles de alguma forma conseguiram reverter, ela voltou, né? A bebezinha estava começando a já ficar roxinha, mas ela voltou, né? Chorou, começou a ficar mais corada novamente. E isso é muito comum. Às vezes a gente acha que nunca acontece, mas é muito comum. Por isso que eu até pedi para a equipe de berçário vir. Porque às vezes a mãe está ali, está amamentando, e a gente que está ali com elas, acontece algo assim, a gente consegue socorrer, a gente tem uma noção do quanto uma manobra simples dessa salva uma vida, né? Então essa criança, essa filha dessa amiga minha, é uma amiga minha mesmo, lá de Formosa, ela teve que fazer acompanhamento até uns 6, 7 meses para ver se não ia ficar nenhuma sequela pela falta de oxigenação cerebral. Graças a Deus ela não tem nada, absolutamente nada, mas fica aí um alerta, né? Porque às vezes a gente acha que só as crianças maiorzinhas engasgam com brinquedo, mas o líquido também engasga muito, né, doutora? No caso do engasgo com o líquido, a gente deixa o bebê em posição de segurança, nunca deixe ele sozinho, em posição de segurança, olhando para ele. Como eu disse para vocês, o engasgo parcial na criança, ele pode se transformar em engasgo total, questão de segundos. Então, estou aqui observando, observei que ficou roxinha, que ficou molinha, né, hipotônica, que não está respirando. Você observa que está diferente. Não dá início imediatamente as manobras, né? Então, assim, são coisas muito importantes, são coisas que praticamente é simples, mas que se nós não treinarmos, nós não saberemos como agir. Tem ansiedade, tem, né, todo aquele estresse da situação. E muitas vidas, gente. Uma das cenas mais difíceis da minha vida, sempre me perguntam, quando eu abro uma caixinha assim no Instagram, falam assim, qual foi a cena mais difícil da tua vida? Tem várias, mas sempre Deus me manda uma para contar. E eu estava de plantão em Brasília, na viatura, quando eu escutei no rádio, Alfa Charlie, como chamam a nossa viatura, né? O apelido da viatura, da ambulância, PCR dentro da UPA. Então, a gente estávamos a mais ou menos uns 20 quilômetros de lá, ligamos a sirene na prioridade severa e fomos. Era uma criança que tinha se engasgado, ela tinha 1 ano e 3 meses, e tinha se engasgado com macarrão.
Aquele macarrãozinho com um buraquinho no meio, eu não me lembro como chama, aquele que tem um buraquinho no meio, que é um caninho, a mãe deixou ela comendo sozinha. Deixou e foi lavar a louça. Quando ela percebeu, ela já estava molinha. A mãe não realizou nenhuma manobra. Pegou e foi correndo para o hospital. Mas chegando na UPA, ela já estava irresponsiva. E os médicos não conseguiram entubar. Perdemos aquela criança. Fizemos de tudo, entubamos, reanimamos, massagem, adrenalina, compressão e nada. Eu ouvi os gritos daquela mãe sentada no corredor e ela diz: meu filho não, meu filho não. Foi uma das cenas mais difíceis da minha vida. Você sai assim questionando muito, né, se perguntando muito por quê, meu Deus? Por que eu participei, né? Por que eu não consegui? O que aconteceu? Mas, infelizmente, coisas que nós achamos que são inofensivas. Macarrão é uma das coisas mais difíceis de ser retirada de uma via aérea. Pão, miolo de pão. Você vai com a pinça, ele derrete. Você tenta usar uma Magil, né, que é uma pinça que nós utilizamos na emergência, você tenta colocar ele, você tenta pegar, ela amassa, ela, sabe, quando molha pãozinho assim. Então, são coisas que nós achamos que não. Por isso, a prevenção é o melhor remédio. Ela continua sendo. Então, nós precisamos fazer a transição alimentar dos nossos filhos de uma forma correta. Nós precisamos cortar os alimentos, né? Uva é uma das piores coisas, são um dos piores vilões na alimentação. Aquela uva verde que parece inofensiva e você vê tanto as criancinhas comendo sozinha, ela tem que ser cortada em 4 pedaços. Estou lá. Também. A indicação na introdução alimentar é a partir dos 9 meses. E muitas mães pensam que todos os alimentos devem ser inseridos a partir dos 6, e não é. A partir dos 6. E fazem de forma errada, né? E isso, gente, isso tem ceifado vidas. Depois que não adianta mais. Há pouco tempo, tem 2 anos, uma menina com um pedaço de maçã na recreação da escola, um pedaço de maçã. Infelizmente, causa uma certa ansiedade, nem todas as pessoas têm uma habilidade para fazer uma intubação em uma criança. E você acha que você está levando para um local onde ela vai ser assistida. Mas se você laringoscopou, você jogou ali, você não viu, a criança morre asfixiada. Ou, quando até consegue, demora, ela volta sequelada. Aquela situação, aquela cama, né? E eu estou trazendo aqui situações que são situações que eu vivo no meu dia a dia. Eu atendo isso todos os dias. Então, precisamos tomar cuidado com a piscina. A criança não pode ficar, assim como ela não pode ficar sozinha perto de uma piscina, ela não pode ficar comendo sozinha. Até 4 anos, a criança precisa de vigilância. Até 4 anos, ela tem que estar no alcance, né? Alcance da tua mão, os olhos, a criança é curiosa. Às vezes, fala, não, mas meu filho é super inteligente, ele é curioso, ele vai mexer com alguma coisa, né? Eu até pedi para que as meninas me dessem aqui um papel higiênico. Acho que esse aqui é a mesma circunferência de um papel higiênico. E é uma coisa muito fácil de nós testarmos qual tipo de brinquedinho eu posso ter com meu filho brincando. Se ele passar no rolinho de papel higiênico, ele não pode ser ofertado para criança de até 4 anos. Então, você vai colocar, esse aqui ele se desmonta, ele é mais perigoso ainda, que eu pedi para a pastora trazer, porque eu não tenho filhos, então eu pedi para que ela trouxesse algumas coisinhas. Então, passou? Ó, não pode. Ele se desmonta, pilha. Pode? Não posso. Moedinha, até pedi emprestada, tem alguns dólares aqui. Uma moedinha, posso? Não posso. Você me ajuda? Estou precisando de um auxiliar aqui. Desses objetos, né? Então, todos esses objetos que nós colocamos, ó, nenhum deles podem ser deixados, porque a criança ela gosta muito de colocar na boca. Ó, esse aqui pode? Por quê? Eu não sei se é a mesma circunferência, tá? Eu não sei se é a mesma do papel, mas o rolinho de papel higiênico que tem lá em casa, né? Que nós temos, todos nós temos em casa. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais, né?
Eu acho que esse aqui é um pouco maior, mas deu para simular e é só vocês testarem. Faz um teste, vai lá nos brinquedinhos, vamos fazer um teste. Leva o filho, segura aqui, vamos escolher os brinquedinhos que nós podemos. Guarda, deixa no escaninho, quando eles criarem maioridade, né, vocês podem oferecer. Nós não podemos correr o risco, né, de um engasgo. E se engasgar, nós estaremos capacitados, né, nós saberemos como fazer. Nós vamos marcar depois alguma coisa, eu vou ali, a gente treina todo mundo, porque o legal é todo mundo treinar. É treinar no boneco, é treinar aqui, só que nós temos e queremos ouvir a palavra, né? Então, não dá para nós fazermos o treinamento hoje. Pode passar, por favor. A manobra de Heimlich, né? A manobra de Heimlich nem se usa mais essa técnica, nós usamos manobra de desengasgo. Trouxe o boneco, a gente só vai utilizar a mesma manobra que nós utilizamos no adulto, só que na criança eu vou precisar ficar da altura dela, então eu vou ajoelhar. Vem cá, Bernardo, comigo. Vem cá, vem. Então, na criança, no adulto, nós vamos fazer a mesma coisa. Golpes dorsais, compressões abdominais. Ó. Então, na criança, a única coisa diferente é que nós vamos ajoelhar para ficar da altura dela. Vamos marcar aqui o umbiguinho, a mãozinha fechada, coloco a outra mão, ó, e vou fazer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desengasgou? Ok. Não desengasgou? Ó, vou virar o dorso dele um pouquinho e vamos. 1, 2, nessa região aqui, ó, entre as escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Se a criança ficar irresponsiva, nós vamos iniciar protocolo de parada cardiorrespiratória. Você deita no chão para mim? Deita. Ah, esse cara é muito bom. Deita aqui, aqui. Nós vamos iniciar protocolo de compressões. No adulto, nós vamos ajoelhar ao lado do tórax do paciente, vou procurar esse ossinho que eu tenho, 2 mãos aqui, ó, com a minha mão, usando o peso do meu tórax sobre o tórax do paciente. Na criança pequena, eu vou usar uma mão, ó, 1, 2, 3, vou fazer as compressões imediatamente, caso ela evolua para irresponsividade. A parada cardiorrespiratória, ela vai acontecer em questão de minutos, podem ter certeza disso. Pode passar, por favor. Só trouxe algumas coisas para que vocês entendessem o que nós precisamos ficar atentos. Vamos marcar, vamos treinar, vamos pegar o boneco, vamos pegar a bebezinha, né? A Natália, tua boneca. Nós vamos pegar a bebezinha, o boneco bebê, o boneco grande, treinar todo mundo, porque todo mundo na igreja vai ter essa capacitação em primeiros socorros. Mas eu gostaria de falar também para vocês, traumatismo craniano. Todo mundo tem muita dúvida, né? Eu trabalho na regulação e as pessoas sempre ficam, ai, meu filho caiu e agora o que eu faço? Nós precisamos ficar atentos a sinais de alarme. E quais são esses sinais de alarme? Cair, a criança cai o tempo todo, mas nós precisamos estar atentos a algumas alterações. Perda de consciência, vômitos persistentes, sonolência repentina, dificuldade de acordar, sangramento ou líquido claro saindo pelo nariz ou ouvido. E também uma desorientação. Olho para o olhinho e uma pupila está maior que a outra, logo após um traumatismo. Todos esses são sinais de alarme. Tive uma queda, apareceu um sinal de alarme, eu preciso levar o meu bebê imediatamente para a emergência. Nós não podemos perder tempo, mas nem toda queda é grave. Não tenho sinais de alarme, eu observo. E ela pode dormir? Sim, ela pode dormir. Você vai acordar e vai manter uma vigilância maior nas próximas 24 horas. Você vai acordar, está tudo bem? Vocês conhecem o filho de vocês. Vocês sabem quando não está bem. Na dúvida, leve imediatamente para o serviço de emergência. Teve uma queda, o pezinho ficou torto, o bracinho ficou torto, não mexa. Não mexa e acione o serviço de emergência. A gente pode ter uma fratura alinhada que ela pode se desalinhar imediatamente. Então, nós precisamos ficar atentos, nós conhecemos e precisamos. Mas o que eu trago mais, assim, de uma forma geral, é sinais de alarme. Pode passar. Crise convulsiva. Quem aqui já presenciou uma crise convulsiva numa criança? Angustiante, parece que a criança vai morrer.
como se diz, seria um choque elétrico dentro do cérebro. O cérebro está desordenado, movimentos involuntários, a criança baba, vira os olhos. É assustador para quem nunca presenciou. E o que nós não podemos fazer nós não podemos introduzir nenhum objeto. Nós não precisamos colocar o dedo dentro, porque ela não vai engolir a língua. Lateralizar a criança, soltar a roupinha, tira o óculos, a correntinha, qualquer coisa que possa obstruir a via aérea. Segure, lateralize e a crise vai passar. E quando é uma gravidade? A gravidade é quando essa crise ela está repetida, né? Estou tendo várias crises, ou uma crise maior que 5 minutos. 5 minutos, doutor, eu vou ficar 5 minutos com a criança convulsionando. As crianças, você já sabe muito bem quando ela já usa anticonvulsivante ou não usa anticonvulsivante. Vocês já devem saber, ali na escolinha, essas crianças já devem ter uma fichinha deles, né? Já sabe se tem, que tipo de medicamento usa. Mas precisamos, então, lateralizo a criança, protejo a via aérea, abro a boquinha, não obstrua a via aérea, seguro, a crise vai passar. Ela relaxou, deixo ela deitadinha em posição de segurança até que ela recobre. Para a criança e para o adulto, vai demorar uns 20 minutos para voltar ao estado normal. As mães de criança que têm convulsão, elas já estão acostumadas com uma crise convulsiva. Mas nós que presenciamos pela primeira vez, é a pior cena da nossa vida. Pode passar, por favor. Queimadura, né? Então, assim, remover a fonte de calor, né? Imediatamente. Se a roupinha estiver grudada na pele, não puxe. Corta, deixa grudada, deixa o pedaço de camiseta grudado, que eles vão retirar de forma adequada dentro da unidade hospitalar. Eu devo resfriar o local com água corrente, não é água gelada, tá, gente? Água corrente debaixo ali, porque eu paro aquele processo de queimadura. Se eu tiver uma gazezinha, posso usar uma gaze estéril, se não tiver uma fraldinha limpa, alguma coisa limpa para cobrir essa superfície. Né? São coisas assim, não passar pó de café, pomada, pasta de dente, tudo isso piora muito depois. Então, assim, o quadro, a cicatrização, ela vai se tornar bem mais difícil e a infecção secundária, ela vai vir depois. Não remover roupas grudadas, não usar pomada e não estourar as bolinhas, né? A bolinha, ela tem que se manter ali. Reações alérgicas e anafilaxia, né? Eu posso ter 2 tipos de reação, uma leve, que vai ser medicamentos, algum tipo de alimento, qualquer coisa, coceirinha na pele, mas sempre que eu observo que a criança está com algum problema respiratório, está tendo alguma dificuldade para respirar, né? Lábios, falta de ar, tontura, o inchaço no rosto. Se vocês tiverem um antialérgico, dê imediatamente ao filho de vocês. Tem uma prednisona, tem um antialérgico que ele já tenha costume e vá para o hospital. Lembre-se, a membrana ela vai fazendo uma dessensibilização. Então, ele vai ter uma reação alérgica àquilo, a próxima reação vai ser pior. E a próxima pode ser fatal. A anafilaxia, ela fecha a via aérea imediatamente. Se nós não chegarmos à via aérea, às vezes a gente tem que fazer um cortezinho aqui. Então, observei qualquer sinal de gravidade, liga imediatamente para o serviço de emergência. Tem que ter alguém indo até você. O médico regulador, ele vai orientar vocês em relação ao que fazer, tá? Não deixar a criança sozinha, né? E ligar imediatamente para o SAMU. Pode passar. A parada cardiorrespiratória, Bernardo nos ajudou, né? A primeira coisa de uma parada cardiorrespiratória é a gente identificar. Identifiquei uma parada, a criança não responde, não respira. Abro a roupinha dela, olho para o tórax, não movimenta. Ligo imediatamente para o serviço de emergência e inicio as compressões. A criança até 1 ano pode ser realizado com os 2 dedos, como eu tinha dito para vocês. Aqui colocando os 2 dedos e fazendo as compressões desta forma. Obrigada. Fazendo as compressões, né? Então, assim, eu coloco as minhas 2 mãos, a criança até 1 ano, eu consigo fazer seu bebezinho muito pequeno, ou as compressões, obrigada, as compressões sempre num ambiente rígido. A gente observa muito as pessoas, elas têm parada cardiorrespiratória, as pessoas fazem massagem em cima do colchão.
Em cima do colchão não adianta. A gente vai chegar e não vai conseguir. A compressão não é efetiva. Aquela compressão é para manter o sangue indo para o cérebro, manter órgãos vitais com circulação mínima. Porque se o oxigênio para de chegar, aquela criança pode voltar, mas sequelada. Tinha várias coisas, algumas imagens também para trazer para vocês, mas não deu certo. E o nosso caso, Samuel, todos já devem ter visto, né? Ele foi amplamente divulgado nas redes sociais. Samuel foi esquecido dentro do carro. Agora, essa semana, infelizmente, teve a sua vida ceifada. Ontem eu vi uma entrevista da mãe dizendo que ela está recebendo muita mensagem de ódio, porque ela se declarou, ela é cristã, né? Então, depois disso, ela começou a receber muitas mensagens dizendo que ela não cuidou do filho, julgando. As pessoas, elas estão más, elas estão destilando a raiva em cima das pessoas. A pessoa que mais está doendo, que mais está sendo angustiante neste momento é ela. E como ela pode ser julgada? Ela não estava lá, ela entregou o seu filho e a diretora esqueceu. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu gostaria de encerrar essa orientação em primeiros socorros dizendo, se vocês têm criança, se vocês façam, né? Se vocês têm o hábito de dar carona para alguma criança, deixe o celular em cima da cadeirinha, só para vocês pegarem quando descer do carro. O celular a gente nunca esquece, mas a criança foi esquecida. Com essa temperatura de Goiânia, gente, e não é raro nós atendermos crianças esquecidas. A mente da mãe está cheia de coisa, a gente tem um monte de coisa para fazer, de afazeres, o cérebro dá uma bugada. Então, assim, sempre deixem o celular, deixa ali no ladinho. Quando você descer do carro, você vai pegar aquele celular, você fala, opa, meu celular. Você vai ver que teu filhinho estava lá. Era isso, né, que eu queria trazer para vocês, para chamar a atenção mesmo. Não dá para nós fazermos uma capacitação, não dá para nós treinarmos, mas eu queria só chamar a atenção. O que fazer em situações de emergência? Estando capacitados para cuidar, para que a gente consiga cumprir a missão que Deus nos deu. Nós nascemos com um propósito, cada um de nós nascemos com um propósito, louvor, cuidar das crianças, salvar vidas, né? Então, assim, cada um de nós, Deus colocou um propósito na nossa vida, mas para isso a gente precisa estar capacitado, nós precisamos buscar o conhecimento e nunca imaginar que com a gente não pode acontecer. Pode acontecer aqui, durante um culto, alguém se engasgar com uma balinha. E nós vamos estar capacitados, porque o inimigo está ao nosso derredor e ele vai tentar nos parar. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima.